Chegamos ao ano de 1943, ano do nascimento do treinador Carlos Alberto Parreira, do cantor espanhol Julio Iglesias, que inclusive já foi goleiro na categoria de base do Real Madrid, e da atriz Marília Pêra, e do falecimento do cientista austro-húngaro Nikola Tesla. Foi também o ano de mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. E se você quiser conhecer tudo sobre esta edição do torneio, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande esse vídeo para pelo menos 17 amigos, porque seleções estaduais têm 17 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Os jogos da primeira região começaram a ser disputados no dia 13 de outubro, com 2 partidas. Em Belém, no estádio Baianão, estádio do Clube do Remo, a seleção do Pará recebeu a seleção do Amazonas, e os amazonenses, mesmo fora de casa, venceram os paraenses pelo placar de 2-0. 2 gols do atacante Marcos, jogador do extinto Olímpico de Manaus. Já em São Luís, no estádio Santa Isabel, a seleção do Maranhão recebeu a seleção do Piauí, e os maranhenses venceram os piauienses pelo placar de 10-3, porém sem informações sobre os gols. Os jogos de volta aconteceram no dia 10. Novamente em Belém, no estádio Baianão, a seleção do Pará disputou o segundo jogo diante da seleção do Amazonas, e os paraenses venceram os amazonenses pelo placar de 2-0. Gols de Expedito, jogador do Remo, e 40, jogador do Paysandu. E como houve uma vitória para cada lado, foi disputada uma prorrogação, que terminou sem gols. Então a solução foi a realização de um terceiro jogo entre as equipes, que foi disputado no dia 17, novamente em Belém, e a seleção do Pará confirmou a classificação à próxima fase ao bater a seleção do Amazonas pelo placar de 1-0. Gol de Vavá, jogador do Remo. Novamente em São Luís, no estádio Santa Isabel, ocorreu o segundo jogo entre as seleções do Maranhão e do Piauí. Jogo esse que foi vencido pelo time maranhense pelo placar de 3-1. 2 gols de Popai, jogador do Moto Clube, e um de Fatigué, jogador do extinto Santa Isabel de São Luís, para a seleção do Maranhão. E um de Manula, jogador do Flamengo do Piauí, a favor da seleção piauiense. Resultado que garantiu os maranhenses na próxima fase. Dia 24, jogo no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, envolvendo a estreante seleção do Ceará e a seleção do Maranhão. Os cearenses venceram os maranhenses pelo placar de 3-0. 2 gols de João Brega, jogador do extinto Maguari de Fortaleza, e um de Olívio, jogador do Ferroviário do Ceará. O segundo duelo entre cearenses e maranhenses aconteceu no dia 27, novamente no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e a seleção do Ceará voltou a vencer a seleção do Maranhão, desta vez por 5-0. Gols de Stênio, jogador do Maguari, 2 vezes, o Baldo, jogador do Maguari, João Brega, jogador do Maguari, e Zusa, jogador do Ceará, garantindo assim a classificação da seleção cearense. Dia 31, jogo em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, entre as seleções do Ceará e do Pará. Duelo este vencido pela seleção cearense pelo placar de 2-0. Gols de João Brega, jogador do Maguari, e o Baldo, também atleta do Maguari. O segundo jogo entre as seleções do Ceará e do Pará aconteceu no dia 4 de novembro, novamente em Fortaleza, no Presidente Vargas, e a seleção cearense confirmou a classificação ao vencer a seleção paraense pelo placar de 3-0. Gols de Ubaldo, jogador do Maguari, Stênio, jogador do Maguari, e Louro, também jogador do Maguari. Agora os jogos do Regional 2. No estádio Juvenal Lamartine, em Natal, houve no dia 3 de outubro o duelo entre as seleções do Rio Grande do Norte e a seleção da Paraíba. Jogo que terminou com vitória dos potiguares por 5-2. Gols de Zé Leão, jogador do ABC, Tico, jogador do ABC 2 vezes, e Wilson, jogador do Atlético Potiguar, 2 vezes, a favor da seleção do Rio Grande do Norte, enquanto que Henrique, jogador do extinto Clube Astrea de João Pessoa, e Nuca, jogador do extinto Dolaporte de João Pessoa, fizeram os gols da seleção da Paraíba. No mesmo dia se enfrentaram em Aracaju, capital sergipana, no estádio municipal, as seleções de Sergipe e de Alagoas, jogo esse que terminou com vitória da seleção de Sergipe pelo placar de 5-1. Entretanto, sem informações sobre os autores dos gols. 2 partidas deram continuidade ao campeonato no dia 10 de outubro. Novamente em Natal, no estádio Juvenal Lamartine, a seleção do Rio Grande do Norte disputou o segundo jogo diante da seleção da Paraíba. E para a surpresa da torcida potiguar, os paraibanos venceram pelo placar de 3-2. Gols de Wilson, jogador do Atlético Potiguar, e Zé Leão, jogador do ABC, a favor da seleção do Rio Grande do Norte, enquanto que a favor da seleção da Paraíba marcaram Henrique, jogador do Clube Astrea de João Pessoa, 2 vezes, e Djalma, jogador do Dolaporte de João Pessoa. Como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação a fim de definir o classificado, e nela quem se deu melhor foi a seleção do Rio Grande do Norte, que venceu a seleção da Paraíba por 2-1. 2 gols de Wilson, jogador do Atlético Potiguar, para os potiguares, e um gol de Henrique, jogador do Clube Astrea, para os paraibanos. Resultado que garantiu o Rio Grande do Norte na próxima fase.
Já em Aracaju, no estádio municipal, se enfrentaram a seleção de Sergipe e a seleção de Alagoas, tendo o placar do jogo ficado no 0-0, resultado que garantiu vaga à seleção sergipana. No dia 17, mais duas partidas deram prosseguimento ao certame. Em Recife, no estádio da Ilha do Retiro, a seleção de Pernambuco fez sua estreia diante da seleção do Rio Grande do Norte, e os pernambucanos venceram os potiguares pelo elástico placar de 8-1. 3 gols de Orlando, jogador do Náutico, 2 de Tará, jogador do Náutico, 2 de Siduca, jogador do Santa Cruz, e um de Julinho, jogador do América do Recife, a favor da seleção de Pernambuco, enquanto que Demóstenes, jogador do ABC, anotou o único gol da seleção do Rio Grande do Norte. O segundo duelo entre as seleções de Pernambuco e do Rio Grande do Norte se deu no dia 20, também em Recife, porém no estádio dos Aflitos. Os pernambucanos venceram os potiguares pelo placar de 6-2. Gols de Jorge, jogador do Náutico, 3 vezes, Orlando, jogador do Náutico, um gol contra do meia potiguar Marmita, jogador do Atlético Potiguar, e um gol de Amaro, jogador do Santa Cruz, a favor da seleção de Pernambuco, enquanto que Wilson, jogador do Atlético Potiguar, e Demóstenes, jogador do ABC, anotaram os gols da seleção do Rio Grande do Norte. Placar que garantiu a seleção de Pernambuco na fase seguinte. Já em Salvador, no extinto Estádio da Graça, a seleção da Bahia fez a sua estreia diante da seleção de Sergipe, e os baianos venceram os sergipanos pelo placar de 3-1. 2 gols de Cacoá, jogador do Ipiranga de Salvador, e um de Siri, jogador do Esporte Clube Vitória, a favor da seleção baiana, enquanto que Pirricha, jogador do extinto Cotinguiba, marcou o gol da seleção sergipana. Dia 24, Bahia e Sergipe fizeram o segundo jogo entre eles, novamente em Salvador, no Estádio da Graça, e o placar final foi de empate em 2-2. 2 gols de Cacoá, jogador do Ipiranga de Salvador, para a seleção da Bahia, enquanto que Pirricha, jogador do Cotinguiba, e Idmar, jogador do Vasco de Aracaju, anotaram a favor da seleção de Sergipe, resultado que garantiu os baianos na próxima fase. Dia 31 de outubro, jogo em Recife, entre as seleções de Pernambuco e da Bahia, que terminou com vitória dos pernambucanos pelo placar de 3-1. Gols de Tará, jogador do Náutico, Plínio, jogador do Náutico, e Siduca, jogador do Santa Cruz, para a seleção de Pernambuco, e de Dino, jogador do Botafogo de Salvador, para a seleção da Bahia. Dia 7 de novembro, e o segundo jogo entre as seleções da Bahia e de Pernambuco, dessa vez jogado em Salvador, no Estádio da Graça. Duelo este que terminou com vitória da seleção baiana pelo placar de 3-0. 2 gols de Dino, jogador do Botafogo de Salvador, e um de Cacoá, jogador do Ipiranga de Salvador, para a seleção da Bahia. E como houve uma vitória para cada lado, se fez necessária a realização de uma prorrogação, na qual a seleção da Bahia venceu a de Pernambuco por 1-0. Gol de Dino, jogador do Botafogo de Salvador, garantindo assim a classificação ao time baiano. Agora o Regional 3. Dia 31 de outubro, jogo no estádio Governador Blay, em Vitória, capital do Espírito Santo, entre a seleção do Espírito Santo e a seleção do estado do Rio de Janeiro, ou seleção fluminense, que claro não englobava a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e que era representada pela seleção carioca. As duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Joaninho, jogador do extinto América de Vitória, para a seleção do Espírito Santo, e de Djalma, para a seleção do estado do Rio. No dia 7 de novembro, houve o jogo da volta entre a seleção do estado do Rio e a seleção do Espírito Santo, a ser jogado no estádio Caio Martins, em Niterói, capital do antigo estado do Rio de Janeiro. E a seleção fluminense venceu a seleção capixaba por 2-1. Gols de Djalma e Ramos para a seleção do estado do Rio e de Gerdel a favor da seleção do Espírito Santo, resultado que garantiu a classificação aos fluminenses. No dia 14 aconteceu o primeiro jogo entre as seleções de Minas Gerais e a do estado do Rio, a ser disputado no estádio do Barro Preto, em Belo Horizonte. E contrariando as expectativas, a seleção fluminense, mesmo jogando fora de casa, massacrou a seleção mineira, vencendo-a pelo elástico placar de 5-0. 2 gols de Djalma, 2 de Jaime, jogador do Metalúrgico de São Gonçalo, e um de Hamilton, jogador do Barra Mansa. No dia 21, houve o segundo jogo entre a seleção do estado do Rio e a seleção de Minas Gerais, a ser disputado no estádio Caio Martins, em Niterói. E o placar foi de empate em 1-1. Gols de Ramos para a seleção fluminense e de Galego, jogador do Atlético Mineiro, para a seleção mineira, resultado que garantiu a classificação para a seleção do estado do Rio. Agora o Regional 4. Dia 10 de outubro, jogo no estádio Adolfo Conder, em Florianópolis, entre a seleção de Santa Catarina e a seleção de Goiás. Os catarinenses venceram os goianos pelo placar de 2-0. Gols de Saul Oliveira, jogador do Avaí, e Braulio, também jogador do Avaí. No dia 17, houve o segundo jogo entre a seleção de Santa Catarina e a seleção de Goiás, novamente no Adolfo Conder. Duelo vencido pelos catarinenses pelo placar de 4-1. Gols de
Nhonhô, jogador do Caxias de Joinville, 2 vezes. Tião, jogador do Avaí. E Braulio, também do Avaí, para a seleção catarinense. E de Piolho, jogador do Goiânia, a favor da seleção de Goiás. Resultado que garantiu Santa Catarina na próxima fase. No dia 31, houve no estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, de propriedade do Internacional, a estreia da seleção do Rio Grande do Sul diante da seleção de Santa Catarina. Duelo este vencido pela seleção gaúcha pelo placar de 3-0. Gols de Tesourinha, jogador do Internacional, Adão, jogador do Internacional, e Rui, também do Inter. No dia 13 de novembro, houve o segundo jogo entre gaúchos e catarinenses, novamente no estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, e desta vez a seleção do Rio Grande do Sul goleou a seleção de Santa Catarina por 6-2. 4 gols de Carlitos, jogador do Internacional, um de Rui, do Internacional, e um de Ávila, também do Internacional, a favor da seleção gaúcha, enquanto que a favor da seleção catarinense marcaram Beck, jogador do Avaí, e Tião, também do Avaí. Resultado que garantiu a vaga à seleção do Rio Grande do Sul. Dia 7 de novembro, jogo em Porto Alegre, no estádio dos Eucaliptos, no qual a seleção do Rio Grande do Sul teria pela frente a seleção do Paraná. Jogo esse que terminou com vitória da seleção gaúcha pelo placar de 2-1. 2 gols de Carlitos, jogador do Internacional, para a seleção do Rio Grande do Sul, e de Janguinho, jogador do Coritiba, a favor da seleção do Paraná. No dia 14, houve o segundo jogo entre as seleções do Paraná e do Rio Grande do Sul, desta vez a ser jogado no estádio Belfort Duarte, atual Couto Pereira, em Curitiba, e a seleção paranaense derrotou a seleção gaúcha pelo placar de 3-1. 2 gols de Neno, jogador do Coritiba, e um de Jatir, jogador do extinto Comercial de Curitiba, a favor da seleção do Paraná, enquanto que a favor da seleção do Rio Grande do Sul marcou Rui, jogador do Internacional. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária a prorrogação. E nela, a seleção gaúcha confirmou a classificação ao vencer por 1-0. Gol de Carlitos, jogador do Internacional. Dia 21, e o duelo entre a seleção da Bahia e a seleção do Rio Grande do Sul, a ser disputado no Pacaembu, em São Paulo. Sim, em São Paulo. Isso porque quem passasse enfrentaria nas semifinais a seleção paulista, então já ficava mais fácil. A seleção baiana venceu a seleção gaúcha pelo placar de 3-0. Gols de Arquimedes, jogador do Botafogo de Salvador 2 vezes, e Dino, também jogador do Botafogo de Salvador. Dia 28, e o jogo entre a seleção do estado do Rio e a seleção cearense, no estádio de General Severiano, no Rio de Janeiro. E a seleção fluminense venceu pelo placar de 2-1. Gols de Djalma e Hamilton, jogador do Barra Mansa, a favor do Fluminense, e de Olívio, jogador do Ferroviário, para os cearenses. Já em São Paulo, no Pacaembu, aconteceu o segundo jogo, entre as seleções do Rio Grande do Sul e da Bahia. Duelo este vencido pelos gaúchos pelo placar de 3-1. 2 gols de Cardeal, jogador do Farroupilha de Pelotas, e um de Carlitos, jogador do Internacional, a favor do Rio Grande do Sul, e um de Arquimedes, jogador do Botafogo de Salvador, para a seleção da Bahia. Resultado esse que levou o jogo para a prorrogação, e nela a seleção gaúcha derrotou a seleção baiana pelo placar de 1-0, gol salvador do atleta Rui, jogador do Internacional, garantindo vaga nas semifinais à seleção gaúcha. Dia 1º de dezembro foi dia do segundo jogo entre a seleção do estado do Rio e a seleção do Ceará, a ser jogado no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e a seleção fluminense venceu a seleção cearense por 3-2. Gols de Djalma, Jaime, jogador do Metalúrgico de São Gonçalo, e Hamilton, jogador do Barra Mansa, a favor do estado do Rio, enquanto que João Brega, jogador do Maguari, e Louro, também jogador do Maguari, marcaram a favor do Ceará, resultado que garantiu os fluminenses nas semifinais. Dia 5 de dezembro, o primeiro jogo das semifinais entre a seleção da cidade do Rio, ou seleção carioca, ou ainda do Distrito Federal, uma vez que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e a seleção fluminense, que representava o antigo estado do Rio, cuja capital era Niterói. Os cariocas, jogando no estádio de General Severiano, no Rio, venceram os fluminenses pelo placar de 3-0. 3 gols de Perácio, jogador do Flamengo. Já no estádio do Pacaembu, na capital paulista, a seleção do estado de São Paulo faria sua estreia diante da seleção do Rio Grande do Sul, e o placar foi de vitória dos paulistas sobre os gaúchos por 5-3. Gols de Hércules, jogador do Corinthians, Servílio, jogador do Corinthians, Zezé Procópio, jogador do São Paulo, Brandão do Corinthians e Luizinho do São Paulo, a favor da seleção de São Paulo, enquanto que Carlitos, jogador do Internacional 2 vezes, e Tesourinha, também do Internacional, anotaram os gols da seleção do Rio Grande do Sul. O segundo jogo entre cariocas e fluminenses aconteceu no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 8 de dezembro, e a seleção da cidade do Rio de Janeiro venceu a seleção do estado do Rio por 4-0. Gols de Perácio, jogador do Flamengo, Ademir de Menezes, jogador do Vasco da Gama, Pedro Amorim, jogador do Fluminense,
e Pirillo, jogador do Flamengo, resultado que garantiu os cariocas nas finais. Já em São Paulo, no estádio Pacaembu, houve o segundo jogo entre paulistas e gaúchos, vencido pela seleção de São Paulo pelo placar de 5-0. Gols de Hércules, jogador do Corinthians, 3 vezes, Brandão, jogador do Corinthians, e Leônidas da Silva, jogador do São Paulo. A primeira partida da série melhor de 5, referente às finais do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, ocorreu em São Paulo no dia 12 de dezembro, entre a seleção paulista e a seleção carioca, e o placar final foi de vitória da seleção de São Paulo sobre a seleção do estado do Rio de Janeiro por 3-1. 2 gols de Luizinho, jogador do São Paulo, e um de Leônidas da Silva, também do São Paulo, para a seleção paulista, enquanto que Pirillo, jogador do Flamengo, marcou o único gol da seleção carioca. O segundo jogo ocorreu no dia 15, novamente no Pacaembu, e a seleção paulista venceu a seleção carioca pelo placar de 3-2. Gols de Servilho, jogador do Corinthians, Hércules, também do Corinthians, e Luizinho, jogador do São Paulo, a favor dos paulistas, e de Tim, jogador do Fluminense, e Ademir de Menezes, jogador do Vasco da Gama, a favor dos cariocas. Dia 19, o terceiro jogo entre cariocas e paulistas no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Jogo que terminou com vitória da seleção carioca pelo placar de 3-0. 2 gols de Lelé, jogador do Vasco da Gama, e um de João Pinto, jogador do São Cristóvão, a favor dos cariocas. No dia 23, houve o quarto duelo entre paulistas e cariocas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e a seleção carioca goleou a seleção paulista pelo placar de 6-1. Gols de Vevé, jogador do Flamengo, João Pinto, jogador do São Cristóvão, 3 vezes, e Lelé, jogador do Vasco da Gama, 2 vezes, a favor dos cariocas, enquanto que Leônidas da Silva, jogador do São Paulo, marcou o único gol dos paulistas. Como paulistas e cariocas venceram cada qual 2 partidas, se fez necessária uma quinta partida para se definir o campeão. O quinto decisivo jogo aconteceu no dia 30, novamente no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e a seleção carioca venceu a seleção paulista por 2-1. Gols de Vevé, do Flamengo, e João Pinto, do São Cristóvão, a favor dos cariocas, e de Leônidas da Silva, do São Paulo, a favor dos paulistas. E com esse resultado, a seleção carioca conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1943. O time campeão era formado pelo goleiro Batatais, do Fluminense, os zagueiros Domingos da Guia, do Flamengo, e Norival, do Fluminense, os meias Biguá, do Flamengo, Rui, do Fluminense, e Afonsinho, do Botafogo, e os atacantes Pedro Amorim, do Fluminense, Lelé, do Vasco da Gama, João Pinto, do São Cristóvão, Tim, do Fluminense, e Vevé, do Flamengo. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!